Agora que acendeu a luz. Oi, gente, estamos aqui para mais um Shotcast. Primeiro eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Lenho Decor, LW Laser e Store Vision. E hoje com a gente vai estar o delegado Erickson Freitas. Ele é delegado lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E a gente vai estar batendo um papo hoje aqui no nosso podcast de toda quarta-feira. Seja bem-vindo, Erickson. Estamos aqui para bater um papo contigo. E quero te apresentar para o pessoal porque eu fui estagiária dele na época que ele era advogado. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa trajetória dele até se tornar delegado no Rio Grande do Sul. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui conversando contigo, minha pupila. Tive o prazer imenso de trabalhar com essa pessoa. Carol é uma pessoa maravilhosa. Posso chamar de Carol, né? Não precisa chamar de doutora, né? Não. Aqui estamos num ambiente mais descontraído também. Não exijo que me chame de doutor, enfim, a gente está aqui numa conversa franca. Tive o prazer de trabalhar com essa pessoa maravilhosa, uma excelente profissional. E estou vendo aqui onde ela está hoje, né? É só reflexo de tudo aquilo que a gente viu lá atrás. A gente conversava bastante, né? Enquanto colegas de trabalho. E agora como amigos e colegas aí de profissão, né, na área jurídica. É um prazer imenso estar aqui. Então, obrigada pelas suas palavras primeiro, mas penso que a gente pode começar contando a sua trajetória, que foram ao todo 17 concursos. Sim, tem uma longa história aí com os concursos públicos, né? Passei em 17 já, mas não sei quantos eu fiz na minha vida, confesso que eu não sei quantos concursos eu já fiz. E quando eu entrei na faculdade, vamos começar lá da faculdade, eu já era estagiário no escritório de advocacia, trabalhava com isso, né? Meu sonho nunca foi fazer direito, aí eu trabalhava no escritório de advocacia como estagiário de nível médio, enfim, comecei a ver aquela rotina da advocacia, aquilo me cativou. Eu queria ser professor de história, era meu sonho de infância, era ser professor de história. E acabei indo para o direito, por conta desse vínculo pessoal que eu tive, né, com o escritório, que me ajudou muito no começo, né, eu venho de uma origem muito humilde, lutei bastante para me formar, foi bem difícil, não passei na federal, não era nenhum abençoado intelectualmente, enfim, e acabei fazendo a faculdade particular e tudo mais. E no final da faculdade, já em 2010, foi quando eu comecei a ver que o mercado jurídico ele era muito disputado, né. Não era fácil para quem estava começando, e ainda não é, acredito que não seja até hoje, né? Respeito muito quem advoga, porque é uma profissão que a pessoa tem que ter muita garra e tem que superar muitos desafios. E ali no final da faculdade foi quando eu comecei a pensar em fazer concurso público. Já tinha alguns colegas concursados que estavam fazendo a segunda faculdade, é muito normal isso, né, na área do direito. As pessoas que aprovam em algum concurso de nível médio ou de alguma outra área e resolvem fazer direito para tentar galgar uma carreira um pouco melhor, né? E no leque dos concursos a carreira jurídica é mais promissora, né? Nós temos vários cargos ali que têm os altos salários do concurso público, né? Então ali eu comecei a ver a vida dessas pessoas e foi ali que eu decidi fazer concurso. Lá em 2010 eu comecei a enveredar para as áreas bancárias, né? Tive uma aprovação no Banco do Brasil. Mas aí por questões pessoais acabei não assumindo o Banco do Brasil, eu já estava advogando e a advocacia para mim já estava melhor do que o próprio banco, acabei não assumindo. E aí seguido a isso eu passei num concurso bancário também, mas para o cargo de advogado, eu era advogado da Agência de Fomento do Paraná, trabalhei lá 4 anos. Não foi um local que me fez feliz profissionalmente, tive algumas insatisfações e acabei voltando para o mercado privado. Nisso tive outras aprovações, só que quem é do ramo do concurso sabe que entre você ser aprovado e ser convocado existe um universo de distância, né? Às vezes a gente aprova em concursos, mas por conta de falta de vaga, por conta de não ter convocação, por conta de quebra de orçamento, a gente não é convocado. E ao todo eu fui convocado, se eu não me engano, em 6 ou 7 concursos na minha vida. Dos 17 que eu passei, 10 nem chegaram à convocação. E trabalhei lá na agência de fomento 4 anos. E lá dentro eu comecei a galgar daí outras aspirações, né? Meu sonho sempre foi ser procurador de Estado. Nunca quis ser delegado de polícia, e a gente já chega nisso. Sempre gostei da advocacia pública, né? E meu sonho era esse, ser procurador do Estado. Não queria nem AGU, queria ser PGE mesmo, né? Procuradoria do Estado do Paraná, era meu sonho.
Tentei o concurso, foi em 2017 ou 2016, não lembro agora. Tomei um ferro tremendo, fui muito mal na prova, não passei nem para a segunda fase. Aí ali eu tive minha primeira desilusão amorosa com os concursos públicos, né? Porque eu vinha de algumas aprovações, só que em concursos mais simples, né? Aquele foi o primeiro concursão que eu fiz de fato. E aí ali que eu tive o baque, né? De sair balançado, de falar assim, caramba, eu estudei, na minha cabeça, tinha estudado muito, né? Eu estudei muito e nem passei da primeira fase, eu não fiz nem nota para avançar para a discursiva. Aí eu falei, não, vou continuar estudando. Aí fiz a procuradoria do município aqui de Curitiba, fui pior. Consegui pior do que na procuradoria de estado e eu achava que eu estava mais preparado. Daí ali que eu tive o baque, tive um baque assim, né? E junto a isso tive as minhas insatisfações profissionais na Fomento, acabei saindo de lá. Me dei ali 1 ano sabático só estudando, foi o período que eu evoluí e passei em muita coisa. E aí assim, nesse período eu conheci um policial, na época ele era da DENARC aqui de Curitiba. Hoje ele está na meio ambiente, ele é um veterinário, então ele trabalha com essa parte de laudos e tudo mais no meio ambiente, mas ele trabalhava com os cães do DENARC. E foi ele que me despertou interesse pelos concursos policiais. Ele começou a me mostrar operações, começou a me mostrar o trabalho dele, a gente ficou bem amigo, de um visitar a casa do outro, enfim. Até mandou um abraço para ele aqui, o Eduardo Antonini, um baita de um profissional. Ele até atende minhas cachorras hoje, ele é veterinário das minhas cachorras e né, ainda segue na polícia. Vou mandar esse vídeo para ele ver que eu tenho aqui a lembrança dele. Ele foi um grande incentivador da minha entrada na polícia. E ele falava muito para mim, cara, tu tem que fazer concurso policial, faz concurso para policial, você tem perfil, você vai dar bem ali e tal, não sei o quê. E ele ficava me martelando. Uns 2 anos ele me martelou. Eu falei, não, vou tentar os concursos policiais, né? Aí os primeiros que eu tentei foram em Santa Catarina, tentei pra agente e pra escrivão, e lá eu passei nos 2. E passei muito bem colocado, os 2 eu passei nas vagas e tudo mais. Aí eu falei assim, cara, acho que o meu filão é esse, né? Agora que eu já tenho aqui o meu stepzinho de agente garantido, vou tentar o de delegado. Já tinha formação jurídica, já tinha prática, né? Aí comecei a me preparar para os concursos de delegado, isso foi em 2017. 2018 teve o concurso de Rio Grande do Sul e o concurso de São Paulo, passei nos 2. Passei nos 2 e foi bem a época que eu voltei a trabalhar. Que como eu já tinha ali uma garantia de concurso público, eu falei, cara, agora eu vou começar a procurar emprego. Primeiro porque minha grana estava acabando e segundo porque eu já tinha alguma coisa certa ali, né? Que eram os concursos de Santa Catarina. Entrei no Casilo, tive a grande satisfação de conhecer você, conhecer o pessoal de lá. Foi uma excelente experiência, adorei trabalhar lá, foi um lugar que me fez muito feliz. Nos anos que eu trabalhei. Jefferson são pessoas são excepcionais. O Mozart e o Jefferson, pelo amor de Deus, eu amo aqueles 2. Eu também. São pessoas assim, pá, que tá louco, cara. Me fizeram crescer muito como profissional, me ensinaram muito sobre a advocacia. Foi um lugar que eu advoguei de verdade. Trabalhei em alguns casos bem emblemáticos do escritório. Tive assim eu acho que ali minha carreira catapultou como advogado, mas por obra do destino eu acabei indo pra polícia, a gente já chega ali. Enfim, aí em 2018 fiz os concursos, passei na primeira fase, né, tanto de São Paulo quanto Rio Grande do Sul, já tinha 2 concursos garantidos, e aí eu fui procurar emprego de volta, falei, não, agora eu tenho que voltar a trabalhar para não ficar muito tempo afastado do mercado. Entrei no Casilo, entrei com essa situação, fui bem franco com o pessoal de lá, conversei com eles que eu estava nessa situação dos concursos públicos e o Jefferson foi super aberto comigo, até porque ele tem uma história pessoal com o concurso público, né, a esposa dele e tudo mais. Ele falou assim, cara, entra, gostei de você, gostei do teu perfil, lá na frente a gente vê o que faz. E a gente sempre foi muito aberto, tanto nas etapas do concurso, às vezes que eu precisei fazer prova, fazer etapa durante a semana, ele sempre me liberou, foi, cara, eu só tenho a agradecer, assim, foi um lugar que foi muito aberto comigo, nunca me tolheu de nada, nunca criou empecilho pra nada, por isso que eu acho assim que eu tive uma experiência fantástica ali, que não é normal isso, não é normal. Isso não é normal, você ter uma pessoa que te recebe para trabalhar e ela é aberta a você estar pronto para sair dali, entendeu? Porque Sim. Tu tá aspirando outros sonhos, outros voos, outras áreas. E o Jefferson, ele, cara, foi formidável comigo. Sem dúvidas. Uhum. Aí eu fiz as etapas, fui avançando nos concursos, avancei no Rio Grande do Sul, avancei em São Paulo. Aí eu lembro que quando São Paulo me convocou foi 1 mês antes da pandemia, aí nós já estamos em 2020. São Paulo convocou em fevereiro, eu estava com a carreira muito boa lá no Casilo, carreira voando,
acabei não assumindo. Não assumi o concurso de delegado de São Paulo, abri mão para continuar advogando. E aí em março veio a pandemia. E aí o mundo virou de perna pro ar, né? O mundo virou de perna pro ar e eu tinha aprovação no Rio Grande do Sul, mas eu ainda não havia sido convocado porque eu fiquei um pouco mais abaixo ali no quantitativo de vagas e eles fizeram chamadas seriadas, né? Eu acabei ficando para uma próxima turma. E veio a pandemia, com a pandemia veio todos os desastres financeiros, enfim, a gente teve uma dificuldade muito grande no escritório. Sim, porque os shoppings fecharam. Os shoppings fecharam, era a nossa grande clientela, tudo mais, era shopping. Aí quando o Rio Grande do Sul chamou, eu tive uma conversa bem franca com o Jefferson, falei, cara, agradeço muito a oportunidade que vocês me deram, gostaria muito de continuar aqui, mas a gente não sabia o que ia ser o amanhã. A gente não sabia. E aí eu acabei indo para a polícia. Falei, não, vou assumir o concurso, não quero me arrepender de abrir mão desse concurso nesse período que é tão delicado. A gente sabe que o concurso público é um negócio muito certo, né? Tu pode atrasar teu salário, mas você nunca vai deixar de receber. Para você perder o emprego não é por conta de uma crise, sim, é algo muito sério, muito grave para você ser desligado do serviço público, né? Então eu falei, cara, eu vou assumir porque a gente não sabe o que vai acontecer, e acabei assumindo. E não me arrependo porque eu me senti realizado quando eu descobri o que era polícia. Eu não tinha a dimensão do que era polícia, nunca tinha trabalhado com isso, nunca tinha trabalhado no crime. As minhas incursões no crime eram muito pequenas ali, só dos shoppings, mais a parte ambiental, alguma coisa financeira, mas nunca tinha trabalhado com o chãozão do crime, sabe? Isso era uma realidade que eu não conhecia na advocacia, não conhecia na minha atividade profissional. E olha que o nosso setor ali era o setor que teoricamente fazia o crime, só que o nosso crime era o crime de luxo, né? A gente fazia mais a parte ambiental, que eu lembro que eu trabalhei bastante no ambiental. Impostos, tá? A parte financeira ali, tributária e tudo mais, só que não passava disso. Passava disso. Eu lembro assim que foi, acho que 2 atendimentos que eu fiz que eram situações de shopping center envolvendo segurança. Que eu acho que eu lembro mais ou menos de era a única incursão que eu fiz assim na parte criminal mesmo e tal, só que eu nunca tinha advogado, por exemplo, num flagrante, acompanhar um APF, acompanhar uma prisão, esse tipo de coisa eu nunca tinha feito. É que eu já vim de estagiar em fórum, então eu já tinha outra vivência. Você já tinha outra vivência no crime e tal. Total. Eu não conhecia nada disso. Eu fazia júri com a doutora Inês. Então, é outra realidade que eu não conhecia. E aí, assim, apesar de eu ter estudado direito penal por conta dos concursos ali, que foi um diferencial até pro Jefferson me contratar, que eu tinha esse conhecimento de bagagem ali, além de ter a parte do direito administrativo, que eu já tinha trabalhado no setor público, né, que foi algo muito atrativo ali pro Casilo, eu conheci um pouco do penal, né, por conta de ter estudado pros concursos, então foi o que me fez conquistar a vaga ali, né, um dos fatores. Mas quando eu pulei pro lado de lá do balcão, vamos dizer assim, né, que eu saí da advocacia e caí pro serviço público, eu me apaixonei. Já na academia de polícia eu comecei a ver assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Porque eu entrei na polícia, eu entrei na academia de polícia sem ter dado um tiro na minha vida. Eu nunca tinha manuseado uma arma de fogo. Pra não mentir, eu tinha manuseado uma arma de fogo lá na Curitiba, que algum professor levou, e era um 38, era um 38ão, que eu acho que era um promotor que ele tinha um 38ão, e aí ele fez aquela arma circular na sala, sabe? Desmuniciou ela e fez ela circular na sala. E foi a única experiência de manuseio que eu tive com uma arma real. Fora isso, eu nunca tinha pego numa arma na minha vida. Nunca tinha ido para um stand atirar, nunca tinha feito um curso, nada. Eu cheguei na academia de polícia cru. E é ali que eu comecei a entender a segurança pública, a realidade do que é ser policial, do que é estar na linha de frente, do que é estar numa delegacia, do que é trabalhar com um criminoso, né? A gente começa a ter essas percepções ali, seja no estágio que você faz ou até na vivência prática com policiais mais antigos que te contam as histórias, né? Que são histórias que a gente não está acostumado a ouvir. E muda totalmente a tua visão. Muda. Eu sei porque no fórum mudou totalmente a minha visão em relação ao que era o crime, o que era o criminoso. A gente se torna outra pessoa. Você se torna outra pessoa, exatamente. Outra pessoa. E foi ali que eu falei, cara, eu não quero fazer outra coisa na minha vida. Muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas você vai tentar concurso para promotor? Você vai tentar concurso para juiz? Você vai voltar a estudar? Não. Eu sou feliz com o que eu faço, me sinto realizado profissionalmente, não tenho mais aspiração profissional nenhuma.
A minha única aspiração profissional mesmo é trabalhar em outras delegacias e entender outras realidades da atividade policial, né? Mas basicamente é isso, eu me sinto realizado profissionalmente. Talvez delegacias mais especializadas, tal. Até uma distrital, eu nunca trabalhei com a distrital. Agora entrando um pouco ali no que foi a minha vida após a aprovação no concurso, né? Só para falar um pouco assim das aprovações, foram 17 as que eu lembro, né? Eu tive algumas aprovações em tribunal, fui aprovado no TRT, fui aprovado no TRE, fui aprovado no TJ de Santa Catarina, tive aprovações como advogado também, maioria em empresas públicas, né? Eu estudei muito para concursos de empresas públicas, então fui aprovado na SERPRO, fui aprovado na EBSER, fui aprovado aqui no Paraná Educação, fui aprovado na Fomento, ali foi meu primeiro lugar, tirei primeiro lugar no concurso. Que mais que eu passei de concurso? Polícias, né? Fui aprovado ali para Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Fui aprovado na Itaipu, binacional, lá eu fui convocado, mas acabei não assumindo porque a vaga era para Foz do Iguaçu. Fui aprovado no Banco do Brasil. Que eu lembro é isso. Mas teve mais. Foram 17 que eu me recordo, assim, de aprovações em concurso. Inspiração. Para outras pessoas, cara, estudem. É HSBC. Hora sentada com a bunda na cadeira, não tem diferença, cara. Passar no concurso é uma fila. Tu tem uma fila, a fila tem um tempo. Se você faz o que você tem que fazer e entra na fila, lá na frente você vai ser aprovado. Ponto. Tem pessoas que são aprovadas com menos tempo de estudo, tem pessoas que são aprovadas com mais tempo de estudo, mas quem se propõe a estudar de verdade e seguir o roteiro, em algum momento vai ser aprovado. Não tem como ser diferente, não tem atalho, não tem caminho fácil, é caminho das pedras. É estudar, quando não dá certo você chora, faz o teu luto, se recupera, volta a estudar e daqui a pouco você passa. Eu tive várias reprovações, várias, inúmeras. Algumas me deram um baque, outras me motivaram, mas consegui chegar onde eu queria, num caminho meio tortuoso, porque nunca foi o meu sonho de carreira depois que eu me formei, só que hoje eu sou realizado profissionalmente e não me vejo fazendo outra coisa. É uma profissão que une o saber jurídico à atividade operacional, né? Então a gente tem ali um diferencial muito grande, você trabalha com adrenalina, que nenhuma outra profissão na área jurídica proporciona. Você tá na rua, você correr atrás de alguém, você entrar numa situação de acompanhamento, você lidar com um criminoso ali no tete-a-tete, a hora que ele é pego, em flagrante, você acompanhar, às vezes, lá no Rio Grande do Sul é a Brigada Militar, né? Por vezes a gente faz operações conjuntas com a Brigada Militar, eu gosto de estar junto, gosto de acompanhar, gosto de botar o colete pra rua. E você não encontra isso em lugar nenhum, profissão nenhuma te oferece isso. Então, quem sonha... Cara, siga firme no propósito que você vai alcançar o sucesso. É só isso que eu tenho a dizer para quem quer passar no concurso. Agora a gente pode voltar ali para minha história como policial, né? Basicamente eu entrei na academia de polícia foi em maio de 2021. Foi bem aquela época do ápice da pandemia. Foi uma cadepol bem complicada de fazer. A gente tinha várias restrições, inclusive... A pior delas foi a parte de defesa pessoal, né? Porque a gente tem instrução de defesa pessoal e não era permitido o contato físico entre alunos, né? Então a nossa defesa pessoal ficou bem truncada. A parte de técnicas operacionais policiais também ficou bem truncada por conta disso. Principalmente aulas de abordagem, né? A gente não podia muito ter exposição física entre alunos, né? Era algo que era proibido. Então a gente treinava muito isso por fora. A revelia da academia, ia treinar escondido porque não podia, né? E existia um risco muito grande de contágio, né? Da pandemia, da Covid e tal, não sei o que. Algumas turmas até chegaram a ser suspensas porque teve surto. Graças a Deus a minha turma não teve nenhuma contaminação durante os 6 meses de academia. A gente foi bem reservado em relação a isso. Os alunos foram muito conscientes, né? Existiu esse acordo mútuo ali entre a gente de, não vamos fazer festinha, vamos se resguardar, evitar se contaminar para não prejudicar a formação dos alunos. E conseguimos nos formar em outubro de 21. Apesar dos tropeços ali, pesares, né, desse período que foi bem difícil. Aí eu assumi a minha primeira lotação, foi o plantão de Alegrete. Plantão de Alegrete, eu fiquei 1 mês no plantão de Alegrete, que é uma cidade bem fronteiriça lá do Rio Grande do Sul, bem no interior.
E um grande abraço a todos os alegretenses aí, o pessoal que me acompanha no Instagram, porque depois eu vou divulgar lá. Espero que algumas pessoas acompanhem aqui o podcast. Fiz muitos amigos na Alegrete, fiquei 1 ano lá, foi uma experiência sensacional. E logo após esse mês que eu fiquei na DPPA lá, que a gente chama de DPPA, o plantão, foi instituída uma delegacia nova na cidade, que era a Delegacia de Crimes Rurais. E aí eu fui o titular de uma delegacia que tinha recém-aberto. Então eu posso dizer que eu fundei uma delegacia. É uma outra experiência de carreira que eu tenho que muitos delegados não têm, fundar uma delegacia. E fundar uma delegacia é algo muito complicado, porque a gente tem uma deficiência estrutural no estado muito grande. É um desafio imenso. Você conseguir o básico, você conseguir telefone, conseguir material para trabalho, conseguir papel, impressora. Tudo isso tem um desgaste muito grande, porque eu estava na fronteira e era tudo via Porto Alegre ou via doação, né? Então a gente tinha que pôr a cara a tapa, de ir nas empresas, ir no pessoal que paga imposto para conseguir uma destinação tributária, para que a gente conseguisse algumas coisas para a delegacia. Eu inaugurei uma delegacia sem viatura. Aí eu tive que pedir pinico para os meus colegas de trabalho, para o meu chefe no regional, me cede uma viatura para a gente começar a trabalhar, fazer o trabalho de campo, porque não pode ser qualquer carro. Sim, a gente trabalhava na rural. Pela questão de ser crime rural. Então... Crime rural, tem que ser caminhonete. Tem que ser caminhonete, tem que ser carro de porte. E a gente demorou até conseguir a nossa primeira Hilux, uma viatura de porte, ostensiva, com a caracterização da polícia. Até lá a gente trabalhava com viatura emprestada. E algumas viaturas não aguentavam. Tinha um Palio que, cara, sofria. A gente sofreu bastante no começo ali. Os meus policiais, os meus primeiros policiais ali trabalhando comigo, eles vão lembrar dos perrengues que a gente passava. Eu até postava alguns perrengues no meu Instagram, tem lá eu trocando pneu de viatura. O pessoal acha que delegado não mete a mão na massa. Mete a mão na massa. Tu vai trocar pneu de viatura, vai pisar na lama, vai sair na chuva. Isso acontece. Não pense que você vai entrar numa profissão que você vai ficar só no gabinete dando ordem, sentadinho no ar-condicionado, ou acha que vai participar assim, só das principais operações como coordenador. Não, às vezes é você que vai chutar a porta, você é o primeiro a entrar, entendeu? Isso acontece e o cara tem que estar preparado para isso se ele quer ser delegado de polícia, né? Não é só você passar no concurso e achar que vai ficar sentado dando ordem, não. O líder ele não ordena, né? O líder ele conquista a liderança, ele conquista a liderança. E como é que você conquista a liderança? Mostrando que você sabe fazer. Sim. Mostrando que você está ali junto, que você é companheiro dos caras, e ponto. E eu sempre gostei disso, assim, sabe? Eu sempre me pautei para trabalhar dessa forma. E a realidade rural, cara, eu sou nascido e criado em Curitiba. Eu não conhecia a realidade rural. Eu não conhecia o que era trabalhar no campo, o que era montar um cavalo, fazer uma contagem de bovino, arrebanhar gado. Eu fui conhecer isso lá. E foi uma experiência assim muito... Eu me diverti muito. O ano que eu trabalhei no campo foi muito divertido para mim. Eu adorava trabalhar. Mas tem as dificuldades do campo, né? O crime do campo é um crime que quase não deixa rastro. E é um crime que a clientela tem influência política, né? Sim. Uma coisa, por exemplo, é você estar numa capital e a tua delegacia trabalha com tráfico. Quem que é a vítima do tráfico? É o Estado. Você não tem uma vítima específica. Agora você vai para o campo, sei lá, uma propriedade rural teve 20 cabeças de gado roubada, furtada, enfim, num abigeato, né? Parou um caminhão lá, encheu ou rendeu o pessoal e arrebanhou gado, enfim, furto ou roubo de gado. É um crime muito comum lá no Rio Grande do Sul. O cliente, cara, a vítima do crime, é um cara que é influente, é um cara que tem extensões de terra, é um cara que às vezes é parente de um deputado, ou ele é o próprio deputado, né? Então você trabalha com um cara que vai ficar ali na tua delegacia, te buzinando, falando, cara, o que aconteceu, eu quero saber, quero não sei o que, quero resposta. Só que às vezes você não tem resposta para dar, é muito... Não é igual na cidade, que você tem câmera. Não tem câmera, não tem nada, você não tem um aparato. Para você conseguir buscar o porquê aconteceu aquele crime. Teve um caso que eu desvendei que foi muito engraçado. Esse caso a gente elucidou lá na delegacia, porque o autor do crime, ele comeu uma morcilha. E ele deixou a capa da morcilha no local do crime. E aí, assim, na cidade tinha 2 lugares que vendiam morcilha. A gente conseguiu levantar nas câmeras quem tinha comprado, porque morcilha é tipo uma linguiça, enfim, um negócio que pouca gente come, não é algo assim que qualquer pessoa come.
Então até a venda era muito limitada. E a gente chegou na elucidação do crime por isso. Aí se você for pensar, né, quais são as chances, qual é a probabilidade de você conseguir chegar no objetário porque ele deixou de vestígio a capa de uma morcilha? São mínimas. Porque se aquilo o vento leva para outro lugar e a gente não acha, pronto, acabou. Sim. Você não tem como desvendar. E aí você vai fazer como? Vai começar a bater nos frigoríficos para ver se tem algum abate clandestino, vai chegar nos mercados, vai chegar nas propriedades. É muito dessa forma. O cara faz uma tropeada ali de bovinos, você vai pelo rastro, só que vai chegar num brete, por exemplo, e a pessoa vai subir aquilo num caminhão e vai levar embora. E aí para você achar uma câmera em que passe esse caminhão, para você instalar uma câmera no campo, a gente batia muito nessa tecla com os produtores rurais, é mais de 30 mil reais. Sim. Para você levar a estrutura de internet, porque são lugares que às vezes a internet não chega. O cara tem que levar a estrutura de internet, tem que levar a estrutura de energia elétrica, passar cabeamento, colocar um poste para daí pôr uma câmera lá. Né? Então é muito complexo, O que era frustrante na minha profissão era isso, a gente tem uma série de crimes que não se elucidavam, que você não tinha resposta para dar. E aí qual que era a forma de você coibir o crime estando presente no campo? Então você tinha que fazer rondas ostensivas, era um aparato completamente diferente da realidade da Polícia Civil, porque a Polícia Civil ela é investigativa. Sim. Né? Ela trabalha depois que o crime acontece. Essa é a lógica da Polícia Civil. Sim. Só que seria a polícia judiciária. Polícia judiciária, justamente, mas na realidade do campo você não consegue trabalhar dessa forma. Se você não botar uma viatura à noite, às vezes, para fazer uma ronda ostensiva, para começar a fazer abordagem de caminhão, para verificar se o pessoal está com guia de trânsito animal, está com documentação, se os animais estão marcados, você não chega nos criminosos. É muito complexo, é muito delicado. E ali foi um período de aprendizado muito grande para mim, de eu ver que aquilo que está na figurinha, aquilo que está na cartilha não funciona em determinados lugares. Né? De você ter uma realidade que ela é completamente descolada do que você aprende na academia. A academia, você aprende o básico do que é ser um policial. Só que quando você vai para a prática, né, ela é completamente descolada da teoria. Isso em qualquer área, a advocacia, assim, o que a gente aprende na faculdade é completamente diferente do que a gente vai ver na atuação jurídica, né? E na polícia não é diferente. E ali eu comecei a ver que, cara, tem muita coisa que só a prática vai te dizer como é que você tem que trabalhar. E aí você cola no antigão e aprende tudo com o cara vai te dar o caminho das pedras. E eu tive sorte de trabalhar com policiais muito experientes, 2 deles muito experientes, que me ensinaram muita coisa nesse período de campo. E aí eu consegui a remoção para Bento Gonçalves. Depois de 1 ano de polícia ali em Alegrete, consegui ir mais perto da capital, né? E hoje, por uma questão pessoal, de necessidade de vir para Curitiba, eu trabalho no plantão. Então no plantão é uma realidade completamente distinta de uma atividade de investigação. Eu não trabalho mais com investigação, né? A investigação que eu faço é meramente inicial, porque a gente trabalha basicamente fazendo locais de crime, flagrante delito, né, os flagrantes que são apresentados na delegacia, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, enfim, eles apresentam para nós e nós fazemos os procedimentos flagranciais quando é de competência da Polícia Civil. Senão, por exemplo, a PRF, por vezes, tem que encaminhar flagrantes para a Polícia Federal, quando não é competência nossa. E aí, ali, eu trabalho mais com essa realidade, então, quando a gente faz local de crime, é quando eu começo alguma atividade investigativa de coleta inicial de elementos, de perqueria, eventuais testemunhas, e tentar conseguir ali angariar um maior arcabouço probatório inicial para que esse local de crime seja encaminhado para a delegacia responsável pela investigação com o maior número de elementos possível, né? Mas acaba sendo adstrito a isso. A minha atuação hoje. Eu não estou mais na parte investigativa, na parte que é o métier mesmo da Polícia Civil, né? E pretendo voltar para isso. Quando as minhas condições pessoais se alterarem, né? Aí eu pretendo pegar uma distrital, uma especializada, se o Estado do Rio Grande do Sul me oportunizar isso, e voltar a trabalhar com a parte de investigação, que é desculpa o palavreado, mas é o tesão da polícia, né? É o que a gente gosta de fazer de fato, é trabalhar com a investigação. Você começa a esmiuçar tudo que vem do flagrante, você começa a esmiuçar para você poder realmente descobrir e elucidar o caso. Sim. E a parte que você de fato quebra a cabeça, né? Sim.
uma escuta telefônica, uma captação ambiental, trabalhar muito com o judiciário, Ministério Público, ir atrás dos elementos probatórios, quebra de sigilos, análise de extrato bancário, Bacen, toda essa parte. Pá, isso é muito gostoso de trabalhar, é muito gostoso. Mas não é o que cabe na minha vida hoje, infelizmente. Então, por conta de eu necessitar vir para Curitiba, precisar de algumas folgas, hoje eu estou no plantão. Mas eu pretendo uma hora voltar para isso, para essa realidade do trabalho da Polícia Civil. E casos que você tenha pego, assim, que você tenha gostado de... Olha, tem um caso assim, tem um caso que eu gosto de falar sempre quando me perguntam, que ele foi o meu cartão de visita na polícia. Minha primeira semana, eu tinha acabado de chegar em Alegrete, trabalhava no plantão. Não foi nenhum caso que eu trabalhei, foi um flagrante que eu fiz, né? Foi um flagrante que foi bem emblemático pra mim, que foi aquele assim, pá, é com isso que você vai trabalhar. Quer continuar, quer largar, largue agora. Foi um flagrante de um padrasto que ele tinha abusado de duas enteadas, uma de 4 e outra de 8 anos. E assim, pra mim foi muito complexo esse caso, que foi assim um dos meus primeiros flagrantes na polícia, sabe? E foi aquele pé no peito, assim, de falar, ó, é isso aí é polícia, você quer continuar, é com isso que você vai viver. Tu tem preparo emocional para isso, tu tem inteligência para continuar, para não querer fazer uma loucura, enfim. E foi um flagrante bem complicado, assim, porque eu tive que me desdobrar até juridicamente, sabe? Que foi uma situação triste de acompanhar, que era uma família bem desestruturada, a mulher tinha saído para trabalhar, e aí por um toque divino, aquelas coisas que a gente não explica. Naquele dia ela tinha esquecido o documento dela em casa, e ela voltou para casa, e aí encontrou as filhas numa situação bem atípica, né? As filhas nuas, enfim, e o cara fugiu. O companheiro dela fugiu. E ela entrou em perseguição. O flagrante não foi algo que ela comunicou para a polícia e tal. Ela deixou as crianças em casa num surto e começou a perseguir o companheiro pela cidade. 10 horas depois ela encontrou esse cara. Aí ela ligou para a Brigada Militar. E a Brigada Militar foi lá, fez a condução desse criminoso para a delegacia. A gente chamou o conselho tutelar, conseguimos fazer a escuta das crianças, aí foi feito o laudo médico, tudo, não sei o que, todo o atendimento padrão de um flagrante. Mas assim, tinha um lapso temporal muito grande, mas existiu uma situação de perseguição, né? E o flagrante, ele não precisa ser realizado pela polícia, a gente tem as etapas do flagrante, né? Sim. E uma das etapas do flagrante é a captura e condução. Sim. Só que toda a parte de perseguição do flagrante presumido foi feito por um popular, foi feito pela mãe das vítimas, né? E aí eu fiz todo esse desdobramento jurídico no meu despacho de fundamentação de flagrante para justificar o porquê do lapso temporal entre a conduta criminosa e a apresentação do flagrante e posterior encaminhamento ao Poder Judiciário, né? E esse flagrante foi homologado, teve conversão preventiva, o cara foi preso preventivamente e tudo mais. E foi assim o meu pontapé, assim, de falar assim, pá, é com isso aí, é isso aí. E eu até fico arrepiado de lembrar desse caso, assim, porque foi assim na semana que minha filha tinha nascido, praticamente. Então por isso que me tocou bastante, né? Esse caso de falar assim, cara, eu tenho uma filha em casa, um louco pode fazer um negócio desse. E aí, qual que vai ser a minha atitude como particular, né? Será que eu vou ter sangue frio igual essa mãe de simplesmente ligar pra polícia e falar, o cara tá aqui, venham buscar? Ou será que eu vou fazer uma loucura num caso desse, né? A gente sabe que tem casos aí de gente, teve até um infortúnio de um agente penitenciário, não lembro de que estado que foi, né? Que ele teve a esposa vítima de um crime sexual também, e aí ele foi lá e disparou dentro da cela contra o agressor da esposa, enfim. E aí isso me fez pensar muito, né? Qual que vai ser minha conduta, né? Eu estando armado, sendo uma autoridade policial, né? Se acontece isso comigo. Então esse é um caso que não é assim, foi gostoso de trabalhar e tal, não sei o que, não, mas foi algo que marcou a minha carreira, assim, já no início. Tive um caso lá em Alegrete também, que foi bem delicado, de uma pessoa que ela tinha desaparecido, um caminhoneiro. Tinha filmagens dele num posto de gasolina, saindo do posto e entrando no caminhão, e ele não tinha chegado no destino. E
que era coisa assim de 20 minutos entre esse posto para ele chegar no destino. E por um infortúnio, esse cara ele teve um mal súbito, e aí ele se perdeu numa curva e caiu numa ribanceira. Só que o cara não apertou o freio do caminhão, estava imprimindo alta velocidade. Esse caminhão andou 50 metros em mata fechada. E a gente não achou, não tinha marca de freio na estrada, não tinha nada. Então ficamos alguns dias procurando essa pessoa e assim, quando acontece um fato desse, a polícia começa a receber muita informação furada, muito trote, muita gente maliciosa. Falaram que ele estava vivo, que ele tinha sido visto num lugar, que ele tinha sido visto em outro, e a gente sempre tentando eliminar todas as hipóteses, né? E sempre tentando buscar com que ele estivesse de fato vivo. A gente pensou em sequestro, sequestro de carga, transbordo, dele estar amarrado no mato, enfim. Várias hipóteses passaram pela gente, e a gente sempre buscando elucidar todas elas. Até que um agente nosso estava na beira da estrada, a gente tinha passado pela estrada várias vezes, e ele viu que tinha uma abertura no mato. Tinha uma abertura ali no mato e ele resolveu entrar. Falou, cara, eu vou ver o que é isso aqui, né? Porque o caminhão pode se enfiar aqui dentro. Num acidente e tal, alguma situação. E aí ele achou o caminhão. E era uma ribanceira com árvores assim, 50 metros para dentro, o caminhão estava em cima de árvore, de ponta cabeça. E aí foi a luta para tirar aquele caminhão de lá. E aquele cara já estava sumido 3 dias, então ele estava 3 dias ali morto. Porque pelo acidente o caminhão virou, aí ele foi batendo em várias árvores, as árvores foram amassando toda a ferragem esmagou, a ferragem do caminhão esmagou o cara ali dentro. E aí foi a luta para fazer a retirada daquele corpo de lá. Primeiro foram os bombeiros tentaram fazer a serragem de toda aquela a caçamba não, ali a cabine do caminhão, né, que estava sobre o corpo. Aí começou a apresentar um risco de queda daquele caminhão. O caminhão perigou cair, começou a bambear e tal, então daí os bombeiros pararam o serviço. Aí a gente tentou fazer depois disso içar o caminhão com guincho, né? Não conseguimos, foram 3 tentativas de guincho, e aí esperamos guincho de outras cidades, guinchos mais potentes e tudo mais, não conseguimos. E depois disso conseguimos, isso já eram uns 3 dias depois, então 6 dias que aquele corpo estava lá, e a família, né, querendo ver lá. Conseguimos com o exército, um guincho de tanque de guerra, aí o exército, só que o exército teve que pedir autorização para Brasília, para fazer deslocamento e tudo mais, tem todo o trâmite burocrático do exército, né, e mando um abraço pro pessoal do exército lá da Belog de Alegrete, que me ajudou nessa empreitada. O Alexandre Grande, amigo meu, me ajudou nisso. A gente conseguiu daí tirar aquele corpo e tudo mais. E o que me marcou foi eu ter dado a notícia para a família. Fui eu que chamei a família na delegacia e tive que dar a notícia do infeliz, né? Encontro daquela pessoa sem vida. Então isso me marcou bastante. Eu me senti muito naquela posição do médico, né? Que tem que dar a notícia triste, né? Às vezes você é o arauto do mau agouro, né? E é muito complexo, muito delicado você lidar com isso. Você ter ali uma mãe que tinha esperança de encontrar o filho vivo e ela tá chorando nos teus braços, né? Porque era um ente querido que não chegou em casa e não vai chegar com vida, né? Vai chegar, infelizmente, pro velório, pro enterro. Isso me marcou muito também. Foi uma passagem triste, mas que me fez crescer, acho que profissionalmente, de uma forma que eu nunca teria em outra profissão. Experiência amarga, né? Aí de experiências agradáveis, posso citar esses casos, um que eu já citei aqui, que foi o elucidado da Morcília, enfim. Bingo em mandado de busca e apreensão, a gente chama de bingo quando acha alguma coisa. Teve vários já, né? Droga, arma, até na rural já achei gado que tinha sido furtado, achamos numa propriedade rural de outra pessoa. Então, esses casos assim também são muito satisfatórios. Porque a gente fala na polícia, né, que a gente tem muita porta fria na Polícia Civil. Que é quando você tem um mandado que você acha que vai ser quente, só que você chega lá e não tem nada. Até porque o aparato da criminalidade é muito grande, eles estão sempre deslocando arma, deslocando droga, é muito difícil você dar um acerto, né? Então, para cada bingo que a gente dá, a gente deve ter umas 5 ou 6 portas frias, né? Aí quando dá um bingo a gente fica muito feliz. Eu tive uma apreensão grande em Bento Gonçalves de cocaína, de maconha, que foi bem legal, uma ocorrência quase perdida.
A gente tinha feito um local, não tinha ninguém na casa, né? O alvo da operação não estava lá, tinha se evadido antes e tal. Não sei se por coincidência ou por ter vazado alguma informação, ele não estava lá. A gente tinha vasculhado a casa inteira, não tinha achado nada. E aí, assim, foi num rompante de um policial, ele estava meio frustrado com a operação, aí chutou a almofada do cachorro, tinha uma almofadinha de cachorro assim, ele chutou, e aí a lajota meio que mexeu assim, aí ele olhou assim e falou, cara, isso aqui tem alguma coisa estranha, né? Aí começou a fuçar aquela lajota, era um fundo falso, a lajota era solta, eram fundos falsos, estava ali toda a droga escondida. E aí depois, esse alvo teve a prisão preventiva decretada por tráfico e tudo mais, era um traficante conhecido da cidade, mas era uma ocorrência perdida já. Isso eu tenho gravado, porque eu uso bodycam, né, e eu tenho gravado assim, esse fato, sabe, dele assim frustrado, a gente meio assim, pô, porta fria, não sei o que, de repente pá, bingo, né. E achamos também um monte de celular nesse fundo falso escondido, que o cara arremessava pro presídio, né. Então ali deu um bingo bem legal, que daí virou uma outra operação. Em alguns celulares tinha até informação de tráfico e tudo mais, que daí desdobrou em outros mandados e outras prisões. E foi um fato divertido, assim, de você falar assim, às vezes a ocorrência está perdida, às vezes você tem um mandado perdido, e no infortúnio vira a chave e vira um bingo. Esse foi legal. Foi um fato curioso aí que eu gostei de ter trabalhado. Legal. E queria que você falasse um pouco sobre a importância do treinamento. Você viu que a nossa empresa trabalha com bastante essa questão de treinamento, porque o lema é treinar salvam vidas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso em relação à tua escola na polícia. Tá, eu conheci a estrutura aqui da empresa, é fantástico. Tô até olhando aqui, pô. É sensacional, essas Blue Guns assim, tá louco, eu já quero levar umas 3. Gostei bastante da estrutura, gostei da proposta, uma proposta bem diferente. A gente tem uma academia de polícia com treinamento intensivo, só que eu tenho várias reservas em relação ao treinamento que eu recebi na minha academia. Algumas instituições, você entra como servidor público para fazer a tua academia de polícia, você entra servidor aluno. Não acontece isso na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Lá é uma etapa do concurso. Então eu faço academia enquanto aluno, tenho um vínculo ali de aluno com o Estado, mas eu não sou servidor efetivado. Eu só sou efetivado depois que eu termino a academia de polícia. Então isso cria uma série de restrições no nosso treinamento. Por exemplo, eu não recebo uma arma para custódia, nem que seja uma Blue Gun. Eu não recebo. É uma realidade diferente, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Então a gente não é habituado a ter uma arma conosco no corpo, enquanto aluno. A gente não tem esse tipo de treinamento. Outro treinamento que nós não recebemos, treinamento de saque. Todos os nossos disparos foram efetuados com arma na bancada. Eu pegava a arma na bancada, fazia engajamento e depois disparava. Então, esses treinos que são básicos, a gente não recebe na nossa academia. Não é a realidade de outras instituições. Eu estou falando aqui do que eu conheço, que é a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então eu acho que a gente tem uma lacuna de treinamento muito grande, que a gente tem que procurar depois que se forma, ou durante a academia, indo em stand, procurando curso, procurando treinamento. Mas isso pode prejudicar o policial lá no combate, na linha de frente? Sim, com certeza. Porque imagina um policial que nunca aprendeu a sacar uma arma. Tu recebe uma arma da tua instituição que te fala assim, tá aí ó, tua arma, compre o coldre porque eu não te dou. E eu não vou te ensinar a sacar uma arma. Eu não aprendi a sacar uma arma. Nem saque ostensivo, nem saque velado. Eu simplesmente não tive isso na minha instrução policial. E daí você teve que aprender por fora. Tive que aprender por fora. Porque você precisou em algum Porque caso. eu precisava. Você precisa, é básico. Isso é básico da nossa atividade. A partir do momento que você ande com um instrumento de alta periculosidade, que é uma arma de fogo, o mínimo que você tem que saber fazer é manusear aquele instrumento. E o saque faz parte do manuseio. Sim. Se eu estou numa situação de risco e eu não sei sacar uma arma, eu sou lento para fazer meu saque, eu me coloco em risco de vida. Se tem um cara que saca melhor do que eu, ele vai sacar e vai disparar antes de eu fazer o meu disparo. Né? E isso aí pode me colocar numa situação de morte.
né? É o essencial, é o básico. E assim, até em relação ao equipamento, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul não tinha Blue Gun. Tinha algumas Blue Guns lá, muito, muito velhas, todas estragadas e tudo mais. E grande parte do treino com arma que a gente fazia com uns 38 velho. Né? É uma crítica que eu faço à Polícia Civil aqui, a instituição que eu sou empregado, que a instrução, o treinamento tem que mudar. Tem que mudar para coisas mais modernas. E aí aqui eu vi aplicativo com disparo de laser. O aplicativo te diz onde você disparou, te diz onde você tem que disparar ali para você eventualmente fazer treino de saque, mira rápida, aquele treino de tiro cego, né? Saquei e atirei sem fazer mira, que é a realidade policial. Tem uma diferença muito grande entre o tiro esportivo, que é um tiro de precisão, e o tiro policial, que é um tiro de saturação. Tu não vai fazer aquele engajamento, mira, isso não existe na nossa atividade. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu não vou fazer um tiro parado atrás de um stand, eu vou fazer um tiro andando. Sim. Até porque se eu fico parado, eu sou um alvo muito mais fácil pro meu algoz que está disparando contra mim. Né? Essa é uma premissa básica do tiro policial. Né? E esses treinamentos faltam na polícia. E com a tecnologia, laser, aplicativo, uma Blue Gun que tem até lanterna, que eu estava vendo aqui, eu nunca manuseei uma lanterna durante o meu curso. Uma lanterna acoplada à minha pistola. Eu comprei por fora isso, eu tenho a minha, mas foi algo que eu fui aprender a manusear no uso do dia a dia. Na prática, porque eu não tive instrução disso. E aí a gente tem que fazer o treino seco. Só que o treino seco a gente não tem equipamento, a gente não recebe isso da polícia. Eu comprei munição de manuseio, eu não tenho uma Blue Gun, fiquei bem interessado nas Blue Guns aqui para fazer treino seco, até porque se eu estou treinando seco com a minha arma, eu estou desgastando a minha arma, né? Querendo ou não, eu estou ali, né, fazendo manuseio de gatilho, fazendo disparo em seco, aquilo desgasta a minha arma, e a minha arma tem que estar pronta para tiro, né? Ela tem que estar pronta para efetuar disparo. A partir do momento que eu fico manuseando, vai chegar um ponto que ela vai estar tão desgastada que quando eu precisar de fato dela, ela não vai estar em condição de disparo. Né? Isso é natural, as coisas se desgastam, é natural do uso. Apesar da arma ser um item que tem uma durabilidade muito elevada, isso pode acontecer. Né? Pode acontecer seja com uma arma mais simples e mais antiga ou com uma arma nova, recém-adquirida. Que é o meu caso, por exemplo, eu tenho uma arma nova, o nosso armamento foi substituído no final do ano passado, lá no Rio Grande do Sul. Mas pode acontecer, porque eu estou manuseando ela, manuseando, vai chegar numa hora que eu preciso efetuar um disparo, ela não dispara. Ou ela trava, ou ela está com um problema, ou ali o sistema de acionamento dela falha, pode acontecer. Né? Então eu ter um equipamento para treino é essencial. E eu não tenho. Hoje eu treino com a minha arma. Agora eu quero uma réplica dela para poder treinar em casa sem desgastar o meu armamento, sem me colocar numa situação de perigo. Né? Ela tem que estar funcional para quando eu precise usar. Então daí assim, se eu puder ter uma arma de manuseio, né, uma réplica, um simulacro, enfim, e aí poupar a minha arma só para quando eu vou pro stand fazer disparo real, é uma outra realidade. E até teve um podcast que eu vi de um policial penal que veio aqui, como é que era o nome dele? Que ele falou muito disso. Ele falou assim, cara, eu vou pro stand só depois de eu ter feito treino a seco pelo menos 6 vezes antes de ir pra lá pro stand. Porque eu não vou pro stand desperdiçar meu tempo sem ter feito a minha base. E é uma realidade, se tu não faz a base em casa, quando tu vai pro stand, cara, teus tiros não vão ser iguais aos que você faz quando você treina o fundamento. Porque o treino seco é treino de fundamento. Sim. E com o equipamento adequado, você chega mais próximo do treino que seja real. Né? Porra, tem arma aqui que tem peso da arma real. Sim. Não é? É muito diferente eu puxar uma arma que esteja... Né? Até mesmo a minha arma, ela é uma arma real, só que se eu coloco a munição de manejo, ela é uma munição que altera peso. Ela não está com o peso do meu trabalho. Né? Então, saque, eu vou sacar, ela tem um peso diferente, o tempo de subir é diferente. Tudo isso altera a tua prática. Né? Eu acho que é essencial, é fundamental. E de fato, treino salva a vida. E a instituição nos oferece pouco treinamento. E a gente tem que buscar se especializar fora. Não adianta, porque
tem que estar pronto para o combate. A hora que tiver o combate, tem que estar pronto. Se você não está pronto, tu vira estatística. É isso, vira estatística. Por isso que treinar salva a vida. Concordo plenamente com o lema da empresa. Que bom. Acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para pontuar do seu trabalho que você queira contar pra gente? Eu vou falar pro pessoal que está estudando continuar estudando. É isso. Continue estudando. Eu sou muito feliz do que eu faço. Me sinto realizado profissionalmente. Eu encontrei a profissão assim que me traz assim um desejo de continuar trabalhando, um gostar de trabalhar que, cara, eu nunca tive em lugar nenhum. Apesar de ter amado a advocacia, principalmente no Casilo, foi um lugar assim que também me deu uma satisfação profissional muito grande. Eu me encontrei na polícia. Eu posso dizer assim que, cara, hoje eu faço o que eu amo. Eu faço o que eu amo, que é ser policial. Então, assim, quem tem aquele sonho, quem almeja o concurso público, principalmente para as áreas de segurança pública, não desanima, não titubeia, segue firme, estuda, faz tua parte que dá certo. E é uma carreira assim que, se você está disposto a trabalhar para a sociedade, a devolver um pouco do que a sociedade te deu enquanto cidadão, você vai se sentir realizado. Vai se sentir realizado. Está cada vez mais difícil, os concursos estão cada vez mais afunilando, as cobranças são cada vez maiores, mas persistam e perseverem, é isso que eu digo. Persistam e perseverem, que lá no final vai valer a pena. Quando você estiver lá em cima do morro e você olhar para trás, vai falar assim, cara, valeu a pena. Foi difícil, mas eu alcancei, agora eu estou no topo e estou feliz. É isso. Acho que é isso que é importante, né? Você trabalhar realizado. Sim. Porque você não está trabalhando, é como se você tivesse... É diversão. É o dia a dia, exatamente. É uma diversão, tu te diverte. Exatamente, não tem aquela pressão. É prazeroso, exatamente, é um lazer. É um lazer. É um lazer. É um lazer. O que eu posso dizer é isso. Eu me sinto realizado, principalmente quando eu vou pra rua. Quando tem operação... Até hoje eu estava mandando mensagem, teve uma operação grande lá em Caxias. Combate a homicídios, enfim, então com uma grande operação lá. Caxias do Sul é uma cidade que tem uma rivalidade do tráfico muito grande. E hoje deu um bingo muito bom lá. Aí eu falei, porra, mas só tem operação quando eu tô em Curitiba, né? Quando eu tô aí não tem. E eu peço pra ir nas operações. Eu falo assim, cara, vai ter alguma coisa, me chame. Eu sempre deixo à disposição dos outros delegados, lá meus colegas e tal. Me chame que eu gosto de rua. Eu gosto de meter a mão na massa, gosto de entrar em casa, fazer revista, fazer busca. E eu me divirto mesmo, sabe? Eu me divirto muito. É adrenalina. É prazeroso. Adrenalina primeiro que, né, já conversamos sobre isso, né? Tu tem uma explosão de sentimentos ali durante a atuação que é difícil você ter em outras profissões. Porque na nossa área as profissões não são operacionais, né? Tirando ali alguns promotores que acabam trabalhando muito em campo, ou até mesmo o pessoal que vai para a área fiscal e trabalha em campo, né? Eu conheço muitos auditores que são operacionais, né? Mas é outra realidade, diferente da polícia, é muito diferente da polícia. A polícia é única. E a civil ainda você tem essa parte da investigação, que é o que todo mundo quer fazer. A polícia militar quer investigar, eles têm a P2 trabalhando com investigação, não é o métier deles, né, mas eles fazem, a gente sabe que fazem. O Ministério Público, para mim, eu sou completamente contra o Ministério Público investigar, é uma posição minha, pessoal, mas eles investigam, temos uma decisão do STF que permite, implied powers, enfim, outra discussão, mundo jurídico e tal, mas acredito que eles se arvoram numa função que é nossa. A função investigativa é da Polícia Judiciária. Então a gente vê que todo mundo quer investigar. Hoje até o STF quer investigar. Vamos parar por aqui, senão daqui a pouco a PF bate lá em casa. Mas todo mundo quer investigar. E a função da investigação, ela é, na minha cabeça, da polícia. É da polícia. Hoje, por uma construção institucional, a gente acaba tendo que abrir mão um pouco da investigação para instituições que são mais independentes, né? No caso o Ministério Público, ele acaba tendo uma independência maior do que a Polícia Civil, porque a gente não tem as prerrogativas que as outras carreiras jurídicas têm, e a gente tem a vinculação ao Poder Executivo,
que é uma briga que alguns estados já compraram e acabaram perdendo por conta de simetria constitucional. Mas aí a gente começa a se arvorar em discussões mais jurídicas do que de qualquer outra natureza. Sim. Mas eu acho que a investigação ela é deliciosa, é o que todo mundo quer fazer e ninguém faz melhor do que a polícia. Ninguém faz melhor do que a polícia, então venham pra polícia. É isso. Acho que é isso. Agradecer a sua presença no nosso podcast hoje. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Lenho Decor, LW Laser e Store Vision. E agradecer a N Engenharia por proporcionar esse podcast pra gente toda semana. Agradeço a sua presença, seja sempre bem-vindo. Ficou de trazer para... Tô devendo um pet, vou trazer um pet para trazer e colar ali no mural, no painel. Tá faltando ali da nossa querida Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Tô devendo, que a gente marcou muito em cima do laço, né? E eu já tava todo atribulado lá com a viagem e acabei não trazendo, mas da próxima vez que eu vier, então mês que vem eu trago e aí eu venho aqui entregar para vocês com todo o prazer. A casa aqui é lindíssima, agradeço o convite, agradeço o espaço, a disponibilidade de vocês em me ouvir. A conversa foi muito prazerosa. Nunca tinha feito um podcast, tinha te falado que eu tinha feito bastante rádio, né? Mas podcast eu nunca tinha feito. E adorei a experiência. O dia que vocês tiverem disponibilidade, me chamem que eu venho, a gente pode ter outras conversas. E eu vou ainda encomendar produtos. Tô de olho em muita coisa ali. Muito obrigada. Então, acho que é isso. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Valeu, gente. Obrigada.